Alunos, temos agora a proposta para a aula de hoje como a resolução do problema 28 da nossa sebenta, que nos diz que temos a cabeça de um motor de uma motorizada constituída por uma liga de alumínio especial, tem a forma cilíndrica com 15 cm de altura, 50 mm de diâmetro exterior, em condições de funcionamento normal. A superfície exterior da cabeça estará a uma temperatura de 500 Kelvin, encontra-se exposta a um ambiente a 300 Kelvin, sendo o coeficiente de transmissão de calor por convecção de 50 Watt por metro quadrado Kelvin. Para aumentar a taxa de transmissão de calor, aplicam-se alhetas do tipo anelar, com secção retangular. Considere apenas metade da altura e 5 dessas alhetas, igualmente espaçadas, tendo cada uma delas uma espessura de 6 mm e um comprimento de 20 mm. Pedem-nos para determinar qual o aumento da taxa de transmissão de calor que nós vamos ter com a aplicação das alhetas. Portanto, aquilo que nos está a ser pedido é para determinarmos realmente qual é que é o aumento na taxa de transmissão de calor, portanto, o nosso fluxo de calor. Qual é que será o nosso fluxo de calor total? Okay? Outra forma de também interpretarmos isto era, se calhar, determinarmos a eficácia da superfície alhetada. Okay? Portanto, eu aqui estou a representar por EF e, portanto, isto significaria a nossa eficácia da superfície alhetada. Bom, vamos então debruçar aqui sobre o esquema que nos aparece na figura. Portanto, temos a indicação do raio do tubo, não é? Aquilo que nos interessa é aqui o raio exterior do tubo. Sabemos ainda o comprimento da alheta, portanto, isto é um corte que aqui foi feito e obtemos aqui um R2 de 45 mm. É-nos dito ainda no enunciado que nós temos então um sistema que tem esta altura, portanto 15 cm de altura, mas aquilo que nos pedem para analisar é apenas metade da altura e 5 dessas alhetas. Portanto, se nós que têm que estar igualmente espaçadas e que cada uma delas apresentará uma espessura de 6 mm e um comprimento de 20 mm. Portanto, daí que resulta aqui os tais 45, como acabamos de ver. Portanto, os 25 mais 20, ok? E ainda a indicação da espessura aqui da alheta. Depois, o espaçamento entre as alhetas, já vamos falar sobre isto, porque na figura já nos é dado, mas reparem, nós aquilo que deveríamos aqui fazer era considerar então a nossa altura disponível e ver quantas alhetas nós conseguiríamos ali colocar. Portanto, nós temos uma altura disponível de 15 cm, não é? Portanto, os nossos 15 cm serão 150 mm. Se nos dizem para considerar um H com apenas a metade dessa altura, esse H seria então 75 mm. Ora, nestes 75 mm, nós temos que colocar as alhetas que têm uma espessura de 6 mm e temos ainda que saber qual é que há de ser o espaçamento entre alhetas. Como é que podemos então determinar este espaçamento entre as alhetas? Devemos imaginar o espaço que vamos ter, correto? Se nós considerarmos então os 75 mm, nós iríamos dizer que nestes 75 iríamos ter 5 alhetas, ok? É isso que nos estão a dizer, portanto é 5 multiplicado por T, ok? E portanto este T é realmente o espaçamento, desculpem, é a espessura da alheta, e depois vamos aqui apresentar um E, vamos aqui colocar um E, em que este E seria o espaçamento. E vocês reparem que nós iríamos ter entre 5 alhetas um espaço,
2 espaços, 3 espaços, 4 espaços. No entanto, vamos considerar na mesma os 5 espaços em que metade está na parte superior e outra metade estará na parte inferior. E daí que tenhamos então aqui o nosso 5 a dividir então pelo a multiplicar então pela espessura e também pela distância das alhetas. Portanto, se nós resolvermos esta expressão, nós chegamos à conclusão então, reparem, vamos lá fazer as contas, se tínhamos 75 menos 5 vezes 6, ok? 75 menos 30, e agora teríamos que dividir isto por 5, não é? Portanto, 9. Isto aqui dá-nos então que o nosso E será igual a 9 milímetros. Portanto, é desta forma que a figura foi construída. No caso, aparece-nos aqui a indicação de qual é que é o espaçamento na figura. Se não aparecesse, deveríamos fazer estas considerações. Reparem que isto depende de nós considerarmos 4 ou 5 espaços, não é? Porque imaginem que isto aparecia numa prova de avaliação. Se não aparecesse a imagem, vocês podiam perfeitamente considerar apenas a representação do espaço entre alhetas como 4. Okay? Tinham entre 5 alhetas, tinham 4 espaços. Era uma consideração possível. Outra consideração possível seria esta, porque esta, creio eu, que nos facilita bastante, que é considerar, sem dúvida, que o espaçamento, o número de espaços entre alhetas, há de ser igual ao número de alhetas que nós temos, em que metade depois considera-se na parte superior e a outra metade na parte inferior. Bom, vamos continuar então a resolução do problema e pensar na estratégia pela qual poderemos então seguir a nossa resolução. Antes de mais, eu gostaria que nós fôssemos capazes de apresentar as hipóteses simplificativas. Okay? Fui ali buscar as hipóteses simplificativas de outro problema e neste caso aquilo que tenho aqui como hipóteses simplificativas, vamos ver se concordamos ou não. Condução de calor unidirecional, depois será-se com ou sem geração interna de calor, regime permanente, sem dúvida nenhuma. Estamos em coordenadas cilíndricas, ok, tudo muito bem, mas para além disso ainda temos o quê? Fluxo de calor em alhetas. Porquê que eu coloco aqui como hipótese simplificativa? Porque esta hipótese simplificativa já me direciona para a possibilidade de aplicar a resolução com a identificação de um dos casos que demos nas aulas teóricas, caso A, B, C ou D, portanto, os 3 primeiros com alhetas de comprimento finito e o último com alheta de comprimento infinito. E isto também, ou então resolver isto de uma forma mais generalista, não tendo em consideração os casos práticos, mas tendo em consideração a teoria subjacente às alhetas. Bom, outra coisa que devemos também aqui incluir é que os modos de transmissão de calor são a condução e convecção, correto? Portanto, temos esta superfície que aqui está exposta ao ambiente, portanto, aqui irá-se dar por convecção e aqui irá-se dar por condução e depois por convecção. Com isto também estamos a dizer que a radiação é desprezável. Certo? Portanto, identificadas as hipóteses simplificativas, na nossa análise também devemos identificar que as alhetas são do tipo anelar, em que este anel é de perfil retangular. Okay? Porquê? Porque isto realmente será fundamental para depois caracterizarmos o fluxo de calor que existe na alheta. Ora, nós podemos, na continuação da aula de ontem,
Seria-nos possível, por exemplo, considerar que o nosso fluxo de calor está associado aqui a um rendimento, não é? Portanto, eu vou aqui aproveitar também esta mesma indicação e dizer-nos, ok, nós temos então um rendimento que será igual ao fluxo de calor que atravessa a alheta sobre o fluxo máximo que ela pode transmitir. Portanto, vou deixar isto em aberto. Nós sabemos então que o nosso fluxo máximo será dado então pela equação que aqui se apresenta, em que temos o coeficiente de convecção vezes a área superficial da alheta vezes a diferença de temperaturas entre a base da alheta e a temperatura ambiente. E, portanto, isto seria a possibilidade de nós determinarmos o nosso Q máximo. Bom, como vimos ontem, uma das fórmulas iniciais é realmente considerarmos o fluxo de calor sem alhetas, não é? Portanto, nós queremos determinar o que é que sucedia inicialmente. E, portanto, eu vou colocar isto aqui ao lado e vamos então proceder à análise, tendo em consideração a determinação da do nosso fluxo de calor com base na expressão que aqui apresento. Okay? Vamos então, eu aqui só vou colocar que é a área inicial, tá bem? Só para termos esta indicação. Sabemos o valor do H, portanto 50. Então agora será a área da superfície do cilindro. Se não houvesse lá as alhetas, seria 2 vezes o π. Okay? Vamos aqui introduzir o símbolo. E agora, vezes o raio. O raio é de 25 mm, 0,025 a dividir por 2, vezes ainda o comprimento da alheta, não é? E que comprimento nós deveríamos aqui considerar? Aquele que nos é indicado no enunciado. Portanto, não os 150 mm, mas os 75 mm. Okay? Portanto, temos aqui então a nossa área superficial e agora devemos multiplicar isto então pelo nosso ΔT. Reparem que vem aqui ambas as temperaturas em Kelvin. Para nós é igual. Sabemos é que vamos colocar aqui então tudo em Kelvin, 500 menos 300, e com isto obtemos o valor final de... Ok, ela fez aqui uma adaptação, mas que não me interessa. Este valor do raio está cá em baixo, não é? Portanto, vamos aqui tirar este valor, tudo muito bem, vamos deixar que ele mantenha. Desculpem. E, portanto, ficaria desta forma a nossa expressão. O resultado que obtemos com isto é 117,8 watt. Ora, muito bem, com isto determinado, temos o fluxo de calor inicial e, portanto, é importante que a gente comece aqui a fazer a indicação de cada um dos respectivos fluxos que estamos a determinar, para que depois também não haja erros ou possamos aqui também nos enganar. Bom, vamos agora proceder à análise com a aplicação das alhetas, não é? Portanto, quando nós aplicamos alhetas, nós vimos também na aula de ontem que o fluxo de calor passa a ter em consideração, então, aquele que, portanto, agora vou colocar aqui fluxo de calor com alhetas. Passamos a ter, então, que o nosso Q total será igual a um Q0, em que este Q0, recordem-se, que é o fluxo de calor que sai pela superfície não ocupada pelas alhetas, portanto, por estes espaços que aqui estão, está bem? Portanto, aproveitando aqui a nossa imagem, vou só colocar aquilo que estaríamos aqui
a considerar, okay, era o fluxo de calor que iria, como eu estou aqui a marcar a azul, atravessar a superfície apenas por aqueles espaços. Bom, continuando, temos então depois que lhe somar o número de alhetas vezes o fluxo individual de cada uma das alhetas, e portanto aquilo que estamos aqui a dizer é o fluxo de calor que atravessa por aqui, por aqui, por aqui, por aqui e ainda por aqui. Portanto, desta forma estaríamos então a determinar o fluxo de calor que atravessa as tais 5 alhetas, não é? Portanto, vamos começar então por determinar o nosso Q0 e, portanto, aproveitando aqui a expressão, sabemos que, mais uma vez, teríamos aqui uma expressão do tipo da lei de Newton. Okay? Temos que determinar o nosso A0 e o nosso A0 o que é? É igual à aula de ontem. A área inicial, em que a área inicial tínhamos então ali o 2 vezes o π. Vou aqui aproveitar e copiar isto. 2πrl. Okay? E portanto, agora a isto tínhamos que lhe tirar o quê? A área de cada uma das alhetas. E portanto, a área de cada uma das alhetas, portanto, nós temos que, ao fim e ao cabo, considerar aqui qual é que será esta mesma área. Se nós pensarmos, bom, as alhetas são de secção retangular. E então, aquilo que eu vou ter há de ser o raio vezes, ok? Portanto, 2π vezes o raio, a multiplicar pelo quê? Pela altura que está disponível, os 75 mm. E agora, o que é que eu tenho que lhe tirar? Tenho que tirar 5 alhetas, como é óbvio, multiplicado pela sua espessura. Ok? Desta forma, obtemos então que o nosso A0 seria igual a 7,07 vezes 10, e este 10 tem que ser levantado a menos 3. Portanto, como é óbvio, metro quadrado, não é? Ora, muito bem. Temos então a área determinada. Vamos agora substituir na expressão anterior e obtemos o valor de Q0 igual a 70,7 watt. Para, vou recapitular aqui na determinação para que isto também não reste dúvidas, está bem? A determinação do nosso A0, portanto, será perímetro, 2πr, e agora, a área superficial que fica há de estar ocupada pelo quê? Não pelos 75 mm que nós tínhamos lá, mas 75 menos quantas? Menos 5 alhetas que têm uma espessura de 6 mm. E portanto foi isso que nós fizemos. Tiramos-lhe aqui, aos 75 mm, tiramos-lhe as 5 alhetas de espessura 6 mm. Portanto, a nossa área dá o resultado de 7,07 vezes 10 levantado menos 3 metro quadrado, o que resulta então num fluxo de calor que atravessa estes espaços não ocupados pelas alhetas de 70,7 watt. Muito bem. Ok, calculado o valor de Q0, temos que agora partir para a determinação do nosso QF. Ora, a determinação do nosso QF, como nós podemos ver aqui, passa por, primeiro de tudo, o quê? Determinarmos o rendimento, okay? E o Q máximo, como é evidente.
Portanto, nós vemos aqui que para determinarmos o nosso QF, teremos então que determinar o rendimento e determinar o nosso Q máximo. Vamos então passar à determinação do nosso Q máximo. Para isso, olhamos outra vez aqui para a expressão do nosso Q máximo e visualizamos que para determinarmos o Q máximo necessitamos de determinar a área de cada alheta. Ora, a área de cada alheta, indo à nossa sebenta, nós teremos então 2π ok, vou aqui colocar ok, muito bem. E depois vamos ter que multiplicar isto pelo quê? Como podemos ver na sebenta, pela diferença entre o R2 corrigido e o R1, portanto, da nossa imagem. E, portanto, vou aqui colocar menos então o R1 ao quadrado. Portanto, agora é apenas uma questão matemática. O R2 corrigido podemos visualizar o anexo B, só para simplificar, que é lá também que vamos ver o rendimento. Temos aqui também um pequeno formulário com a indicação das equações para cada um dos casos, ok, apresentados em aula. E depois temos aqui as curvas para a determinação do rendimento e também aqui as nossas cálculos auxiliares, e depois temos a nossa figura, que é esta que aqui está, portanto um tubo cilíndrico com alhetas anulares do tipo retangular. Portanto, eu vou só rodar esta imagem para nós podermos visualizar correto. Portanto, o nosso raio 2 corrigido não é mais nem menos do que o raio 2 mais metade da espessura. Portanto, voltando então ao nosso cálculo, aqui só aumentar isto para permitir também este valor de R2 não é mais nem menos do que o R2, portanto 45 mais metade da espessura, portanto isto dá os 48 milímetros. Bem? Portanto, tendo então o valor de 48 milímetros, podemos substituir na equação anterior e vamos obter o resultado de que eu já tenho aqui o resultado final, portanto, para o nosso AF de 10.55 vezes 10 elevado a menos 3. 10.55 vezes, então, 10 elevado a menos 3. Ok, estamos a falar, como é evidente, de metro quadrado, não é? Ora, muito bem, temos a nossa área, podemos então voltar cá atrás e dizer então que o nosso Q máximo será dado então por 50 vezes este valor, 10.55 vezes 10 elevado a menos 3, vezes ainda a diferença 500 menos 300, diferença de temperatura. Portanto, fazendo os cálculos, nós obtemos o valor de 105,5 watt. Portanto, este é o fluxo de calor
por alhetas, como é evidente, não é? Portanto, eu agora, neste momento, desta expressão, já posso dizer que sei o valor de Q máximo, falta-me determinar o rendimento. Ora, para determinarmos o rendimento, como eu vos disse, vamos então à figura do nosso anexo e vamos agora calcular cada uma das entradas para o valor do rendimento. Nós necessitamos então de determinar este parâmetro que aqui está. Eu vou só identificá-lo e colocar ali na folha de resolução, está bem? Portanto, isto que aqui está tem que ser então determinado para a determinação do rendimento. Ok? E portanto, para a determinação do rendimento temos então aqui esta como uma entrada e vou depois aproveitar para escrever e depois temos ainda o R2C sobre R1 e portanto o nosso R2C dividido por R1 ok, isto podemos aqui logo colocar 48 a dividir por 25 1,92, portanto é este valor que depois será utilizado para a entrada, portanto aqui 1,56789, teríamos aqui a colocação. Ok, não é muito fácil, desculpem, não era isto, porque 1,92 vocês têm aqui 1 e este aqui é o 2, portanto a linha que iria passar é muito próxima deste valor que aqui está, está bem? Muito próximo desta linha que aqui está. Portanto, voltamos aqui atrás e agora vamos determinar então esta outra entrada, que é o comprimento corrigido. Portanto, eu vou aqui aproveitar também para escrever a equação. Ora, 3 a dividir por 2, aqui era um L e aqui o C. Depois isto multiplica então em que aqui dentro estará uma fração e portanto em cima teremos H, aqui teremos o K do material vezes a área perimetral e isto tudo, como é evidente, depois levantado a meio. Portanto este que aqui está terá que ser levantado a meio. Ora, neste momento já posso apagar esta designação. Vamos agora apresentar aqui o resultado desta introdução. Precisamos do K da liga, não é? Portanto, é algo que vamos necessitar. Nós podemos considerar que o material estará a uma temperatura média entre os 500 e os 300, portanto poderíamos assim muito rapidamente dizer que estaríamos aqui a uma temperatura média de sensivelmente na ordem dos 400 Kelvin, não é? Portanto poderíamos aqui indicar
esta temperatura como a temperatura à qual vamos depois procurar a condutibilidade térmica. Ora, nós sabemos que é uma liga de alumínio, dizem-nos aqui especial. Eu deixo-vos então depois a consulta disso das propriedades, mas aquele valor que eu considerei foi que o K é uma liga o 1024, ok, do anexo, e vocês podem utilizar o valor de 186 watt por metro grau Celsius. Portanto, este foi o valor da liga que eu disse, portanto, liga 2024 ou 1024, ok? E, portanto, temos aqui um valor de 186 watt por metro grau Celsius. Com base nisto, podemos vir cá atrás, então, porque já todos os parâmetros são conhecidos, recapitular apenas que o nosso LC não é mais nem menos do que o L, que é, vá lá, comprimento da alheta, que nós sabemos que é 20, mais T sobre 2, portanto, mais 6 dividido por 2, 23 milímetros, está bem? Portanto, isso será. O AP que está na figura é o LC vezes o T, portanto, será os 23 milímetros multiplicado pelos 6 milímetros. Certo? Portanto, já de forma a simplificar isto, iríamos obter o valor do rendimento e depois já poderíamos então proceder ao seu cálculo. Vamos aqui apenas então indicar, portanto, o nosso LC seria igual a 23 milímetros. O nosso AP seria então os 23 vezes os 6, e portanto 138 milímetros quadrado, portanto vezes 10 levantado a menos 6, não é? Milímetro quadrado. E creio que dessa forma já poderíamos aqui então colocar os nossos resultados. Portanto, vamos tentar, como eu vos disse, podemos aqui fazer então a conta. 23 levantado então a 3 meios. Isto vamos multiplicar então por o H, dividir então por 186 vezes o AP, portanto 138 vezes 10 levantado a menos 6, portanto a ver se consigo aqui pôr ok, 138 milímetros quadrados, ok, já está. Ora, isto tudo, portanto, agora é que estará levantado a 0.5. Creio que ok, e portanto, creio que agora tenho aqui o valor de 0,154. Vamos ver se isto depois faz aqui algum sentido. 0,154. Temos então o nosso R2C sobre R1. Daqui poderíamos então retirar o valor depois para o nosso rendimento, não é? Portanto, é aquilo que daqui da consulta destes dois vai nos permitir então determinar o rendimento, que vamos aqui dizer que é igual, agora temos que ir consultar, 0,152, portanto estamos aqui, podemos dizer que estaríamos aqui alguns a meio, não é? Ok, estou-me a afastar, creio eu. E vocês reparem que aqui será de muito difícil visualização e possivelmente agora teríamos aqui a leitura 95, 97, mais coisa, menos coisa,
seria o nosso valor do rendimento, correto? Creio que seria possível fazermos aqui ainda uma marcação mais simplificada. Bom, queria aqui ver se era possível nós termos aqui uma indicação mais pormenorizada. Eu acho que o valor mais ou menos a ser considerado seria aqui perto dos 98%, ok? Portanto, eu vou aqui colocar a indicação de 98%. Volto só a mostrar a imagem para vocês repararem que na sobreposição das... portanto, quando este eixo das abscissas é baixo o seu valor, as curvas que aqui aparecem quase que se sobrepõem, não é? Portanto, quando temos valores aqui pequenos, nós vamos nos aproximar cada vez mais do rendimento ideal de 100%. Está bem? Portanto, é isso que nós devemos ter em mente neste tipo de gráficos. Também se fosse outro tipo de alhetas, também sucede exatamente o mesmo. Okay? Portanto, quanto menor for o valor da entrada, daqui das abscissas, nós iríamos ter, maior será o rendimento. Quanto maior for este número, menor será também o rendimento que a gente vai obter. Claro que, por exemplo, a título só exemplificativo, se tivéssemos aqui um valor de 1, já teríamos um rendimento se calhar próximo dos 57, 58%. Ok? Vão ver o decaimento que isto daqui provoca. Portanto, nestas situações é realmente fundamental que a gente possa ter valores baixos desta entrada. Bem? Portanto, com base nisto, já temos então o rendimento, já temos o nosso Q máximo, podemos então retirar daqui o valor do nosso QF. Voltamos aqui atrás e vamos então substituir e determinar o valor de 0,98, okay, vezes o Q máximo que tínhamos ali de 105,5 e, portanto, este valor seria então 103,4, podemos agora simplificar, 103,4 watts. E, portanto, este seria o resultado a considerar para o fluxo de calor em cada uma das alhetas. Muito bem, recapitulando, para não perdermos ainda o objetivo do problema, não está concluído o problema, nós temos que determinar o aumento da taxa de transmissão de calor devido à adição de alhetas, portanto, é o aumento que nós obtivemos, é determinar o QT ou depois caracterizar a eficácia da superfície alhetada e, claro está, se nós voltarmos aqui atrás, já temos então a possibilidade de determinar o nosso fluxo de calor total. É isso que vamos fazer, vamos colocar aqui então a indicação e teremos 70,7 mais 5 alhetas, vezes então este valor de 103,4. Portanto, desta forma vamos ter o resultado final mais 5 vezes os 103,4, 587,7. Bom, vocês reparem que com isto estamos aqui a indicar o fluxo de calor total e a resposta ao nosso problema, como é óbvio, será o aumento. Depois já coloco ali. O aumento será de, já vamos ver, portanto, neste caso, portanto, dos 587,7 menos o nosso QI 117,8 watts. E, portanto, o resultado
469.9. Portanto, esta sim será a resposta ao nosso problema e, portanto, teremos o resultado de 469.9 watts. Se nós quiséssemos realmente agora determinar a eficácia da superfície alhetada, o nosso cálculo também seria fácil de realizar. A eficácia da superfície alhetada seria igual a quanto? Nós vimos, há de ser o Q total sobre o Q inicial, não é? Portanto, agora é só também fazermos a pequeno cálculo dos 587.7 a dividir por 117.8. Portanto, o resultado 587.7 a dividir por 117.8. Isto dá-nos uma eficácia de aproximadamente 5. Bem? Vou aqui já colocar. E seria esta então a resposta final a ser apresentada. Ou através desta diferença, que é o aumento de fluxo de calor que nós obtivemos, ou então através da eficácia da superfície alhetada. Espero que tenham entendido. Já sabem que se tiverem alguma dúvida devem me contactar pelos meios de e-mail, telemóvel ou WhatsApp, e espero que tenham gostado. Não é? Obrigado.